O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode tomar uma decisão ainda hoje sobre as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a um possível descumprimento de medidas cautelares. Desde a sexta-feira, Bolsonaro tem que cumprir uma série de determinações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. Réu no julgamento do golpe de Estado, ele é investigado agora por tentar atrapalhar as investigações. Bolsonaro apareceu nesse vídeo divulgado nas redes sociais durante visita no Congresso. As imagens foram publicadas nas plataformas digitais, o que, para Moraes, violou a medida que proíbe o uso de redes pelo ex-presidente de forma direta ou por meio de terceiros. Assunto para a gente conversar aqui com o Fernando Rideu, que é doutor em Direito. Fernando, bem-vindo, uma boa tarde para você. Qual que é a tua expectativa para uma decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ele tem sido bastante cauteloso, né, até aqui nas suas decisões, considerando também um aspecto político. Na tua avaliação, os fatos que já ocorreram até aqui, com eles, o ex-presidente já poderia ter sido preso preventivamente? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O que me parece nesse caso de Bolsonaro é que desde o primeiro momento, daquela primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, já havia sim fundamentos para se decretar a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, né? Isso a gente nem precisa olhar, é óbvio que se a gente olhar para a realidade social do sistema de justiça criminal brasileiro, há uma banalização das prisões cautelares. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, 40% de prisão preventiva, sem condenação, não cumprem prisão pena, cumprem prisão processual. Então, se a gente olhar, a prisão preventiva é banalizada, mas se a gente olhar também no caso específico, né, basta olhar, por exemplo, o Braga Neto. Braga Neto está preso preventivamente sob a alegação de que ele teria buscado influenciar na delação do Mauro Cid. Então veja, né, o Bolsonaro ele não nem olhar para a sociedade como um todo, basta ele olhar para o lado dele, ele vai ver que tem um corréu no mesmo núcleo, cuja conduta está sendo apurada no mesmo núcleo que ele, que está preso preventivamente por uma conduta, convenhamos, muito menos grave do que o Bolsonaro está fazendo, né? Há basicamente 4 fundamentos para se decretar a prisão preventiva de alguém durante um processo criminal, né? É a ameaça à ordem pública, a ameaça à ordem econômica, a ameaça à aplicação da lei penal, como possibilidade de fuga, por exemplo, e a ameaça à instrução penal, a produção das provas. Tirando esse último requisito, né, porque as provas no processo principal do golpe contra o Jair Bolsonaro, no núcleo específico dele, já foram produzidas, nos outros 3 elementos ele se enquadra. Ele é sim uma ameaça à ordem pública, né, que se observa a partir da possibilidade, da probabilidade de reiteração da conduta criminosa. Ele reiteradamente está atentando contra o Supremo na medida em que busca coagir os ministros, busca embaraçar as investigações, muito por conta da sua ligação aí agora imediata com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso também implica uma ameaça à ordem econômica, né, evidente. São raros os casos em que a gente, no cotidiano forense, visualiza uma ameaça à ordem econômica, mas nesse caso, evidentemente, é uma ameaça à ordem econômica. Os números estão aí de prova, e ele é uma ameaça à aplicação da lei penal. Ele já buscou um asilo informal numa embaixada anteriormente, e o próprio resultado da busca e apreensão mostra que há elementos para se preocupar, sim, com a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. Então, acho que a primeira conclusão que a gente tem que tirar disso tudo já havia elementos anteriormente para se decretar a prisão preventiva. Não foi feito, né? Ao invés de decretar a prisão preventiva, foram impostas medidas cautelares pessoais, né, como uma fase anterior à prisão. Se ele desobedecer a medida cautelar, vai para a prisão preventiva. E é aí que a gente se encontra, né? É nesse momento que a gente se encontra de uma avaliação de possível descumprimento das medidas cautelares. Se a prisão era adequada, com muito mais razão, essas medidas também, né, foram adequadamente impostas. A questão que nos desafia agora é entender, compreender a extensão dessas medidas. E é nesse momento que nos encontramos após a defesa do Bolsonaro dar as explicações que lhe pareceram cabíveis. Doutor, posso fazer uma pergunta, Diego? Deve, diga lá, Carla. Doutor, o senhor falou agora sobre o ponto que estamos, né? Os advogados do ex-presidente apresentaram ontem os seus argumentos a Moraes, dizendo que eles não descumpriram as medidas cautelares, e ficou essa dúvida
em relação a essa concessão de entrevistas ou não, né? Porque daí eu entendo que é realmente uma linha muito tênue, né? Sobre uma quase censura, caso ele realmente, né? E não ficou claro na decisão se ele poderia ou não dar entrevistas. Os advogados pedem que Moraes deixe isso claro. É, no caso de Moraes, o senhor acha que é plausível a proibição de entrevistas, sendo bem direta? E aí o Moraes deveria fazer isso de forma mais explícita para que fique claro para o ex-presidente e outros réus até onde vai a extensão dessas cautelares? Bem, não há, então, primeira coisa, né, acho importante dizer, não há na decisão do ministro Alexandre de Moraes uma proibição de se dar entrevista. Hoje não há. Né? Então, dentre as cautelares, as que são mais, digamos assim, convencionais, como tornozeleira eletrônica, como limitação do período noturno e de finais de semana, isso é de muito fácil visualização. Se ele tirar a tornozeleira, ele vai preso. Se ele sair de casa de noite, de fim de semana, ele vai preso. Ok. Tem uma outra, né? Outras medidas também convencionais, proibição de falar com determinadas pessoas, de se aproximar de embaixada, isso é de muito fácil verificação. Agora, a proibição que ele coloca de uma forma mais ampla e menos detalhada é a proibição de se utilizar redes sociais. Né? Aí vem a pergunta, será que a partir dessa proibição de se utilizar de redes sociais ele estaria proibido também de se manifestar publicamente? Não me parece que é o caso. Né? Me parece que ele não pode usar diretamente as redes sociais e nem por pessoas interpostas. Por exemplo, se ele anunciar uma live na rede social do Partido Liberal, ou se ele criar um outro perfil, falar, esse perfil não é meu, vou fazer um perfil do casal Bolsonaro, meu e da Michelle. Veja, aí ele estaria utilizando efetivamente uma rede social, uma plataforma digital, se valendo de pessoas interpostas, de mecanismos interpostos, né? Nisso sim, talvez seja possível a gente falar, não, ele não pode usar diretamente a rede social nem por terceiros. O que não me parece que seja possível, pelo menos não nesse momento, né, é a proibição de se manifestar publicamente porque outros poderiam veicular na rede social. Ele não tem controle efetivo sobre o que as outras pessoas, sobre o que terceiros vão postar nas redes sociais, né? Acho que é importante a gente lembrar também que nem mesmo quem está preso sofre uma limitação absoluta em dar entrevista. Né? Mesmo quem está preso está sujeito a um regime diferenciado de controle por parte do juiz, mas pode sim se expressar, pode dar entrevista. O que eu acho que a gente tem que considerar, e isso que é desafiador, né, é que muitas vezes ele está se valendo de entrevistas, de manifestações públicas, como um meio de cometimento do crime. Como um instrumento para coagir o Supremo, como um instrumento para embaraçar a investigação. E aí que veio um ponto desafiador e que cabe ao ministro Alexandre de Moraes esclarecer qual efetivamente é a limitação. Mas para responder também de forma objetivamente a tua pergunta objetiva, não me parece que seja possível cautelarmente impor uma medida cautelar de proibição de dar entrevista. Isso não me parece possível. Agora há pouco, saindo da sede do PL, o repórter Felipe Pereira está lá com os repórteres tentando uma declaração do ex-presidente e ele disse que não pode dar entrevistas. Vamos ver.